Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso de Veronica Youngblood. Tirar a vida dos próprios filhos não é apenas uma infração gravíssima. Tal atitude desesperadora pode ser desencadeada pela alteração mental de uma mulher sob influência de substâncias ou por um estado psicológico e emocional extremamente fragilizado quando o corpo não consegue lidar com o estresse. O caso de Veronica Youngblood tornou-se um exemplo marcante de como uma mente perturbada, relacionamentos prejudiciais e estresse constante podem levar a consequências irreparáveis. Veronica cometeu um ato terrível, mas durante o julgamento, a jovem alegou que, apesar do que havia feito, sempre foi uma boa mãe e só desejava o bem de suas filhas. Esta história desperta tanto indignação quanto compaixão, mas para entender o que exatamente levou Veronica a um ato tão terrível e desumano, precisamos voltar algumas décadas e ver o que ela passou. Talvez seus próprios traumas de infância tenham tido um papel significativo nisso, mas isso não a isenta da responsabilidade. As raízes do trauma. Veronica Youngblood, cujo nome de solteira era Castro, nasceu em 1986, nos arredores de Santa Rosa, região central da Argentina. Ela era a mais velha de duas filhas na família e foi criada junto com sua irmã Mia, que nasceu em 1988. A infância das meninas foi marcada pela pobreza e dificuldades, mas nem mesmo a fome e a falta de necessidades básicas eram o pior. Seus pais não trabalhavam, consumiam bebidas alcoólicas em excesso e descontavam sua raiva na filha mais velha, agredindo-a quase diariamente, às vezes de forma tão severa que ela mal conseguia andar. O avô também não nutria sentimentos afetuosos pelas próprias netas, considerando-as apenas bocas extras para alimentar. Desde pequena, Verônica se acostumou com o fato de que não tinha de quem esperar proteção e apoio. Ela se sentia rejeitada em sua própria família, e a única pessoa verdadeiramente próxima era sua irmã mais nova. Quando a menina tinha 14 anos, seus pais se separaram. Seu pai não demonstrou interesse pelo destino das filhas, e sua mãe, que estava empenhada em reorganizar sua vida pessoal, não queria a responsabilidade das crianças. Verônica foi forçada a trabalhar como acompanhante para sustentar a si mesma e sua irmã mais nova, sem ter qualquer educação formal, pois não via outra saída. Aos 15 anos engravidou, e aos 16 deu à luz sua primeira filha, Sharon. Ela nunca revelou o nome do pai de sua filha mais velha, e provavelmente nem mesmo o conhecia, tendo engravidado de um dos muitos clientes, um seguidor de um grupo religioso peculiar. A influência da religião. Ainda adolescente, sem apoio e ajuda, a jovem se juntou a um grupo religioso sul-americano pouco praticado em seu círculo chamado Umbanda. Era uma combinação de diversas crenças e posições religiosas, entre as quais estavam os fundamentos do catolicismo, espiritualismo e cultos africanos. Na Umbanda, é costume honrar guias espirituais que são capazes de se comunicar com as almas dos que já partiram. Os seguidores do grupo também acreditam em reencarnação e desenvolvimento espiritual através de várias práticas. Verônica, sendo uma jovem impressionável e determinada, rapidamente se envolveu com as particularidades dessa crença e, segundo as memórias de sua irmã mais nova, ela própria começou a acreditar que podia fazer contato com espíritos e se comunicar com aqueles que já haviam partido. Verônica relatava ouvir vozes e ter visões em sonhos, e também acreditava que após a partida, a alma de cada pessoa renascia para uma vida melhor. Muito provavelmente, esse grupo religioso específico foi um terreno fértil para o desenvolvimento de problemas mentais, considerando a infância difícil de Verônica e os abusos que sofreu de seus pais. Os outros seguidores do grupo a tratavam com carinho e amor, justamente o que ela mais precisava, então ela acreditava em cada palavra que lhe diziam. Um novo começo nos Estados Unidos. Não se sabe exatamente quando Verônica decidiu se mudar para os Estados Unidos da América, mas isso aconteceu no final dos anos 2000, quando ela tinha pouco mais de 20 anos. Levando sua jovem filha, ela se estabeleceu em Hampton Roads, no estado da Virgínia.
Lá, a jovem atraente conseguiu trabalho em uma empresa de acompanhantes. No final de 2008, Verônica conheceu um rapaz chamado Ronald Youngblood. Ele era alguns anos mais velho que ela e servia como piloto na Marinha dos Estados Unidos. Ronald e Verônica se conheceram quando ele utilizou os serviços da empresa onde ela trabalhava. Aparentemente, Ronald ficou imediatamente atraído por essa jovem, pois ele mesmo expressou o desejo de continuar se comunicando. Logo, ele insistiu para que Verônica deixasse o trabalho de acompanhante, após o que eles começaram a morar juntos. Em 2009, em uma das capelas de Las Vegas, o casal oficializou seu relacionamento, organizando uma cerimônia modesta sem convidados. Após o casamento, a vida de Verônica se tornou estável pela primeira vez, e ela não tinha mais medo de olhar para o futuro, fazendo planos com confiança. Ela tinha seu próprio lar, um marido atencioso com um trabalho estável que a sustentava completamente, enquanto Verônica podia se dedicar a criar um ambiente acolhedor em casa. Mas o mais importante era que Ronald aceitou Sharon como sua própria filha, cercando-a de cuidado e amor. Em 2013, o casal teve sua filha em comum, Brooklyn, e eles estavam extremamente felizes, e a filha mais velha estava contente por ter uma irmãzinha, Sharon Youngblood. Após o casamento, Ronald deu seu sobrenome a Verônica e sua filha mais velha, embora oficialmente não tenha adotado a criança. Mesmo assim, a menina o chamava de pai e se aproximava dele. Ronald se esforçava para não negar nada a ela, dava atenção e se envolvia na educação da criança. Sharon, a promessa interrompida. Sharon cresceu como uma menina bastante brilhante, sociável e determinada. Ela era boa estudante, tinha muitos amigos, era ativa e amigável. Desde pequena, ela se envolveu com esportes. Era membro da equipe de torcida da escola e jogava tênis. Mas foi na patinação artística que a menina alcançou seus maiores sucessos. O treinador que trabalhava com Sharon notava como ela se sentia à vontade e natural no gelo, como se estivesse em seu elemento. Na infância e adolescência, ela participava regularmente de várias competições de patinação artística, onde frequentemente ganhava prêmios. Previam-lhe uma carreira esportiva brilhante, notando a tenacidade e dedicação da jovem patinadora, mas, infelizmente, não estava destinado a se realizar. O casamento em ruínas. Após alguns anos de convivência, o relacionamento entre Ronald e Verônica começou a se deteriorar. Ambos os cônjuges tinham personalidades difíceis, eram excessivamente emotivos e inflexíveis. Se no início eles conseguiam encontrar meios termos, agora nenhum dos dois queria fazer concessões. Além disso, os cônjuges começaram a fazer muitas coisas para prejudicar um ao outro, o que frequentemente resultava em discussões acaloradas, com confrontos intensos, acusações mútuas e insultos. Além disso, Ronald era muito ciumento e controlador. Se antes do casamento ele havia prometido esquecer o passado de sua escolhida, agora ele a lembrava disso sempre que podia. Ele dizia que a tinha tirado da lama, que a sustentava, que tinha aceitado sua filha, e agora exigia que ela vivesse segundo suas regras. As brigas familiares começaram a evoluir para confrontos físicos, com marido e mulher se alternando como instigadores das agressões. A polícia recebia queixas de violência doméstica de ambos os lados, mas na maioria dos casos, essas denúncias logo eram retiradas e os cônjuges continuavam vivendo juntos. Para ser justo, as crianças não eram envolvidas nas discussões dos pais e nunca foram agredidas fisicamente, embora só se possa imaginar o impacto em seu estado emocional. Em 2014, Ronald foi enviado para serviço na América Central, na República de Honduras, e sua família o acompanhou. Durante este período, as relações entre os cônjuges se tornaram muito tensas. Verônica reclamava para a polícia local que seu marido a agredia, restringia suas finanças, bloqueando seu cartão e a proibia de usar internet e carro. Ronald depois disse em sua defesa que fez isso porque descobriu que sua esposa estava tendo um caso extraconjugal. O marido pensou que ao privar sua esposa de dinheiro, transporte pessoal e a capacidade de se comunicar com seu suposto amante, ele a manteria em casa. Como resultado,
Verônica apresentou uma queixa na Embaixada dos Estados Unidos e conseguiu que seu marido fosse extraditado de Honduras e retornado aos Estados Unidos. No entanto, este incidente não afetou sua carreira e ele logo foi transferido para Washington, D.C., para o departamento principal da Marinha do país. Porém, as relações entre o casal finalmente se deterioraram completamente. Separação e conflitos contínuos. Em 2016, os cônjuges se mudaram para a Flórida, novo local de designação de Ronald. Naquela época, eles já estavam praticamente separados, mas continuavam vivendo sob o mesmo teto, e Ronald ainda sustentava completamente Verônica e as filhas. No início de 2017, a família se mudou novamente, desta vez para a pequena cidade de Oakton, no estado da Virgínia, onde os cônjuges iniciaram o processo oficial de divórcio. Mas mesmo durante a dissolução do casamento, Ron e Verônica não se separaram. Continuavam morando na mesma casa, embora aparentemente mal pudessem se suportar. Ambos depois alegaram que, apesar de tudo, queriam criar as crianças juntos, mas, na verdade, Verônica não tinha fonte de renda e não conseguia nem mesmo alugar um quarto para si mesma. A questão da futura custódia das crianças se tornou especialmente crítica, e Verônica percebeu que não seria capaz de criar as crianças sozinha, pois todas eram completamente dependentes de Ronald. Ele também sabia disso e não perdia a oportunidade de lembrar sua esposa deste fato, às vezes descendo ao nível de chantagem explícita, o que levava a jovem mulher às lágrimas. Em certo momento, levada ao desespero, Verônica decidiu fazer um empréstimo bancário para ter pelo menos alguns recursos próprios. No entanto, ela colocou seu ainda marido legal como fiador sem informá-lo. Quando Ronald recebeu uma ligação do banco, outra discussão intensa começou. Naturalmente, ele se recusou a ser fiador e as ações de sua esposa se tornaram mais um motivo para humilhá-la. É verdade que alguns meses depois, o casal finalmente conseguiu chegar a um acordo, e as discussões entre eles diminuíram por um tempo. Segundo a decisão judicial, eles poderiam continuar morando juntos e criando seus filhos em conjunto, enquanto nenhum deles seria cobrado pensão alimentícia. Mas essa trégua não durou muito. No outono de 2017, Ronald entrou com um processo contra Verônica, acusando-a de comportamento agressivo e inadequado. Ele declarou que a esposa havia quebrado seu smartphone, arremessando-o contra a parede, afogado seu notebook em funcionamento em uma bacia com água e também quebrado o para-brisa de seu carro com uma pedra. Após isso, Verônica foi obrigada a se mudar e foi proibida de se aproximar de Ron. Ao mesmo tempo, a guarda temporária da filha mais nova, Brooklyn, foi dada integralmente ao pai até a próxima audiência judicial, 3 semanas depois. O processo de divórcio foi finalizado, mas após receberem o certificado de divórcio, os ex-cônjuges começaram a morar juntos novamente e parecia que até haviam se reconciliado. A batalha pela custódia. Cerca de 6 meses depois, os ex-cônjuges apareceram juntos no tribunal novamente, mas desta vez apresentaram um acordo detalhado de várias páginas descrevendo seu plano para a guarda de sua filha em comum. A questão era que Ronald havia sido transferido para o estado do Missouri e a ex-esposa e as crianças se mudariam com ele. Mas antes, Verônica queria resolver oficialmente alguns detalhes sobre a guarda de sua filha Brooklyn. O acordo estabelecia que Ronald providenciaria moradia para sua ex-esposa próxima à sua casa, para que pudessem criar sua filha juntos. O tribunal aprovou o documento em abril de 2018 e a mudança em si estava programada para agosto daquele ano. Mas um mês depois, Verônica inesperadamente mudou sua decisão e recorreu ao tribunal novamente. A jovem procurou ajuda de um advogado que deveria elaborar e fazer competentemente algumas alterações no acordo previamente aprovado. Verônica disse que estava fazendo isso devido a mudanças nas circunstâncias. Até então, ela havia concluído seu curso de enfermagem e recebido uma proposta de emprego em Oakton com um bom salário, o que lhe permitiria sustentar a si mesma e as meninas de maneira razoável, não havendo necessidade de se mudar após seu ex-marido. Além disso,
O novo emprego prometia ajudá-la a encontrar e pagar seu próprio lugar para morar. Devido às suas novas circunstâncias, Verônica agora buscava a guarda total de sua filha Brooklyn, o que ela especificou em uma emenda ao acordo. Uma nova audiência foi realizada em julho de 2018, um mês antes da mudança previamente programada para Missouri, mas o tribunal se recusou a fazer qualquer alteração no acordo aprovado anteriormente, e os ex-cônjuges deveriam se mudar para outro estado para compartilhar a guarda de sua filha em comum, conforme acordado anteriormente. Verônica parecia ter aceitado a decisão do tribunal, pois não fez nenhuma outra tentativa de contestá-la. 2 semanas após a última audiência judicial, Ronald registrou legalmente seu novo endereço, onde moraria após a mudança, que estava a menos de um mês de distância. Apenas alguns pequenos detalhes precisavam ser finalizados e ele estava pronto para partir. Tudo parecia estar indo conforme o plano, mas Sharon e Brooklyn tinham apenas alguns dias de vida. A noite fatal. No começo da noite de 5 de agosto de 2018, os serviços de emergência receberam uma ligação perturbadora de Sharon, de 15 anos. A adolescente estava chorando e com dificuldade para respirar. Ela implorava para ser salva e dizia o quanto queria viver. Ela informou que estava gravemente ferida e quando o atendente perguntou o que tinha acontecido, ela disse que havia acabado de ser atingida por tiros disparados por sua própria mãe. Segundo Sharon, ela e sua irmã mais nova estavam dormindo quando sua mãe entrou no quarto e atirou em Brooklyn. Com o som do disparo, a irmã mais velha acordou e ficou paralisada de medo. Ela perguntou à sua mãe, "O que você está fazendo?" Verônica respondeu que estava levando suas filhas para Deus. Sharon tentou fugir, mas Verônica atirou em suas costas. Com suas últimas forças, ela conseguiu chegar ao quarto ao lado, onde se trancou e ligou para os serviços de emergência. O operador garantiu a Sharon que a ajuda estava a caminho e pediu que ela aguentasse por mais alguns minutos. Mas então, ele ouviu a menina gritando em desespero, seguido por outro tiro. Depois, houve um silêncio assustador e a ligação foi interrompida. A polícia e os paramédicos chegaram ao local por volta das 22 horas e uma cena aterrorizante se revelou diante deles. Neste momento, Ronald, que estava a trabalho em outra cidade, também havia ligado para os serviços de emergência, pedindo que enviassem alguém imediatamente à sua casa, porque sua ex-esposa, segundo ele, poderia ter feito algo terrível. Verônica já havia ligado para ele e contado tudo, mas Ron se recusava a acreditar na veracidade de suas palavras. Sharon foi a primeira a ser encontrada, caída no chão com 2 ferimentos à bala, um no peito e outro nas costas. Surpreendentemente, apesar da grande perda de sangue, ela ainda tinha um pulso fraco e estava se agarrando desesperadamente à vida. Sharon foi rapidamente levada para a unidade de terapia intensiva do hospital mais próximo, mas apesar dos esforços dos médicos, ela partiu no dia seguinte. O corpo sem vida de Brooklyn foi descoberto em seu quarto, em sua própria cama. Ela havia sido atingida por um único tiro na cabeça. O pai das meninas chegou cerca de 1 hora depois, correndo para casa o mais rápido que pôde. Mas o paradeiro de Verônica permanecia desconhecido, até que os serviços de emergência receberam outra ligação de um tal Manuel Bellows, que informou o paradeiro de Verônica. A testemunha final. Manuel era um dos advogados que Verônica consultou na primavera de 2018 sobre a guarda de sua filha mais nova. Verônica, como o advogado depois argumentou no tribunal, imediatamente lhe chamou a atenção como uma jovem bastante séria, centrada e responsável, lutando pela guarda de suas amadas filhas. Além disso, ela era muito atraente, divorciada e não estava em um relacionamento na época. Os dois logo se aproximaram, desenvolvendo rapidamente um relacionamento tumultuado. Apenas alguns meses depois, Manuel notou algumas peculiaridades em seu comportamento que o deixaram em alerta. Em particular, eram as visões religiosas de Verônica e suas declarações perturbadoras sobre um próximo encontro com Deus. No final de julho, Verônica ligou para Manuel e o convidou para ir à sua casa, dizendo que eles precisavam ter uma conversa séria. Quando ele chegou, a jovem estava sozinha em casa.
Seu ex-marido e as crianças estavam na casa de parentes de Ronald. As luzes estavam apagadas, mas havia velas acesas por toda a parte, criando uma atmosfera romântica, e havia um jantar para 2 na mesa. Ela confidenciou a ele que havia perdido a posição de enfermeira pela qual estava tão ansiosa e tinha recusado se mudar para outro estado por causa disso. Verônica também chocou seu namorado com a notícia de que estava grávida dele. Esta informação mais tarde não foi confirmada. Manuel não sabia como reagir a isso e Verônica tentou seduzi-lo. Segundo Manuel, nada aconteceu entre eles naquela noite porque ele sentiu um estranho desconforto e ameaça vinda de Verônica, como se sua vida estivesse em perigo. Ele pediu tempo para pensar sobre como prosseguir e então saiu apressadamente da casa dela. Na noite de 5 de agosto, Manuel ouviu alguém tocar a campainha de sua casa. Ele abriu a porta e viu Verônica na soleira. Ela estava assustadoramente calma e não havia nenhuma emoção em seu rosto. Verônica pediu para entrar, mas antes que Manuel pudesse fazer algo, ele viu uma arma em suas mãos e ficou extremamente assustado. Ele disse que chamaria a polícia se ela não fosse embora imediatamente, mas Verônica, com a mesma expressão impassível, respondeu que ele poderia fazer isso, já que ela não se importava mais. Então ela acrescentou que havia tirado a vida de suas filhas, então a polícia já estava procurando por ela de qualquer forma. Após essas palavras, Manuel ficou realmente apavorado. Ele fechou a porta e correu para o telefone, enquanto Verônica voltou para o carro alugado com o qual havia chegado e simplesmente esperou ser detida. A detenção e o quadro completo do ocorrido. Quando a polícia chegou à casa de Manuel, Verônica estava sentada no carro no banco do motorista e ao seu lado, no banco do passageiro, estava a arma carregada que ela havia usado horas antes contra suas filhas. A jovem não resistiu à prisão e ainda não demonstrava nenhuma emoção em seu rosto. Além da arma, foram encontrados no carro mais 2 carregadores cheios. Já na delegacia, Verônica confessou que havia comprado a arma 10 dias antes em uma exposição com a intenção de tirar a vida de suas filhas e depois a própria. Segundo ela, decidiu tomar essa atitude desesperada para se vingar de seu ex-marido e impedi-lo de levar Brooklyn, a filha que tinham em comum. Ela também acrescentou que sua vida pessoal não estava dando certo e ela estava em depressão. Aparentemente, a filha mais velha notou o comportamento estranho de sua mãe e suspeitou que algo estava errado, porque alguns dias antes da tragédia, ela perguntou diretamente se a mãe planejava fazer algo contra elas, mas o que a mãe respondeu permanece um mistério. Na tarde de 5 de agosto, Verônica deu às suas filhas doces nos quais ela havia previamente misturado medicamentos para dormir, para que as meninas não resistissem. Quando elas foram para seus quartos e adormeceram, a mãe pegou a arma preparada, carregou-a e foi até suas filhas. Primeiro ela foi até o berço de Brooklyn, apontou a arma para sua cabeça e apertou o gatilho. O disparo acordou Sharon, que não percebeu imediatamente o que estava acontecendo e perguntou à mãe sobre isso. Verônica respondeu que levaria ela e sua irmã para Deus. Então apontou a arma para sua filha mais velha. Mas Sharon pulou da cama, correndo em direção à porta, e foi imediatamente atingida nas costas. Ela conseguiu correr até o quarto ao lado e pedir ajuda, enquanto sua mãe tentava abrir a porta. Quando Verônica conseguiu entrar no quarto, Sharon gritou e recebeu um segundo tiro no peito. Verônica então ligou para seu ex-marido e contou o que havia feito, dizendo que agora iria tirar a própria vida também. Ela culpou Ronald por tudo, dizendo que o odiava e que ele havia arruinado sua vida. No entanto, a jovem mudou de ideia sobre tirar a própria vida por algum motivo e foi até a casa de seu namorado, onde foi detida. Youngblood admitiu completamente sua culpa e quando lhe perguntaram que punição ela daria a si mesma, a mulher disse que deveria ser a pena capital. É importante notar que no estado da Virgínia tal medida não é praticada há muito tempo, e Verônica sabia disso. Justiça e consequências. Inicialmente, a acusada recusou os serviços de um advogado e admitiu totalmente sua culpa, mas depois mudou abruptamente seu depoimento e decidiu aceitar a ajuda de um defensor público. Posteriormente,
Ela alegou que ouvia vozes ordenando que fizesse isso com suas filhas e que ela obedeceu. Verônica também disse que teve uma infância muito difícil, da qual lembrava apenas de agressões e fome, e que seu ex-marido havia finalmente destruído sua crença de que havia algo de bom esperando por ela na vida. Ela acrescentou que não queria que o mesmo destino acontecesse com suas filhas. O julgamento se estendeu por muito tempo, porque Verônica se recusava a sair de sua cela para comparecer às sessões. Além disso, ela tentou tirar a própria vida várias vezes, mas o fazia de uma maneira que sempre era resgatada e não causava nenhum dano sério a si mesma. O advogado de defesa tentou convencer o tribunal de que sua cliente sofria de um transtorno mental desenvolvido devido aos traumas de infância, à influência do grupo religioso e aos abusos de seu ex-marido. O advogado de defesa também argumentou que Verônica estava em um estado mental alterado no momento do ocorrido e não tinha consciência de suas ações. Mas apesar de todos os esforços do advogado, o tribunal identificou nas ações da mulher um planejamento frio, pois ela havia comprado a arma com antecedência, dopado as crianças com soníferos e então procedido com seu plano terrível. Suas ações não foram espontâneas, não podendo ser atribuídas a um estado de descontrole emocional ou a uma crise aguda de transtorno mental. A sentença final do caso foi proferida em março de 2023. Verônica foi considerada culpada e condenada a 78 anos de prisão, o que na prática será uma sentença perpétua para ela. Vale notar que muitas pessoas acharam o comportamento de Ronald no tribunal estranho. Ele não parecia um pai em luto, e quando sua ex-esposa prestava depoimento chorando, ele sorria ironicamente. Após a sentença, ele apenas comentou que estava bastante satisfeito com o resultado. Mas, e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.